memorização, você pode pegar uma fita, ou um barbante, ou um fio, seja o que for, algo para amarrar. Você vai pegar duas crianças, atar a mão dela com a de outra criança, tá? E elas vão andar juntas. E daí você vai direcionar algum serviço. Olha, leve esse papel no lixo, arrumem aqui a mesa, puxem a cadeira, arrastem o tapete, alguma coisa simples, tá? E daí, depois de algumas ordens, você vai chamar as crianças na frente das outras e vai falar assim: crianças, foi fácil fazer as coisas juntinho? Elas vão falar: foi, não foi, vão dar as suas opiniões. Na história de hoje, nós vamos aprender uma situação que aconteceu de alguém que teve que estar com o outro na cola direto ali, ó, amarrado, acorrentado, uma situação muito complicada, mas que se tornou também uma bênção, tá? Para a memorização, você vai precisar de uma bandejinha de gelo. A minha está com gelo, mas a sua não pode estar, tá? Então você vai pegar a bandeja, colocar um pouco de água para não derramar e vai falar assim, ó: "Ai, que calor! Eu acho que eu vou colocar gelo no meu copo". Aí você pega um copo e vira: "Ué, mas não tá gelado. O que será que aconteceu? O que faltou para a água que tá aqui virar gelo?" E você vai deixar eles responderem, tá? Alguns vão falar: "Ah, não sei. Ah, porque eu devia ter colocado no congelador." E você agora: "Ah, é verdade, eu deveria ter colocado no congelador", né? Então, não tem sentido, né? É, eu querer fazer gelo sem antes colocar no congelador, né? Então, para mim colocar o bloquinho de gelo no meu copo, eu tenho que pôr no congelador. Bom, crianças, então tem coisas que não tem sentido. A gente tem que, para receber uma coisa, tem que fazer outra, certo? Eu vou mostrar aqui um texto para vocês. É um texto da Bíblia que está escrito em Mateus 6, verso 4. Vamos ler? Pois se perdoarem uns aos outros, também lhes. Tem sentido? Não tem sentido. Ah, eu vou colocar outra parte. Vamos ler então. Aqui, ó. Você vai tentar colocar no mural, tá? Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Agora você vai explicar, fazer a exegese do texto agora, tá? Por quê? Crianças, para nós, quando a gente vai orar, a gente pede perdão a Deus, nós precisamos perdoar primeiro. Não adianta você querer pedir o perdão do Papai do Céu, orar o Pai Nosso, né? Sem antes você ter perdoado seu amiguinho. Então não tem sentido. Antes de você pedir perdão, você tem que perdoar primeiro. Antes de você fazer a sua oração, o seu pedido especial, você tem que relembrar, tentar: Senhor, será que eu estou bem com meu irmão, com meu próximo? Ah, eu vou ter que pedir perdão. Agora que você pediu perdão, agora você vai orar, tá? Então vocês agora vão repetir, tá? Umas 2, 3 vezes e perguntar para cada um das crianças, tá bom? Não é gestinho, agora vai ser por meio de repetição. Para a apresentação da nossa lição, você vai iniciar fazendo um breve lembrete do que aconteceu na aula passada. Você vai recapitular alguns pontos, tá? Paulo, ele estava agora na ilha de Malta. E lá ele começou a pregar o evangelho. Ele aproveitou o momento que ele estava lá até conseguirem outro barco para eles agora irem em direção a Roma, tá? Então, ele passou alguns dias lá nessa ilha e ele pregou, e as pessoas estavam maravilhadas, porque eram mensagens novas, né? Falava de perdão, de salvação. Até que um certo dia, o centurião, ele achou um barco para que o pudesse levar ele até a Roma, tá? E as pessoas estavam tão felizes, tão animadas agora com Paulo, que eles não queriam que Paulo fosse. Mas Paulo agora teria que ir cumprir a missão dele, como foi falado pelo próprio Cristo, que ele teria que ir a Roma. E quando foi no dia que eles tiveram que partir, esses irmãos lá já convertidos prepararam vários lanchinhos para eles. Você pode mostrar a imagem de lanchinho,
Ou você pode pegar algum pãozinho, uma banana, colocar na lancheira, tá? E eles prepararam alimentos para a viagem de Paulo. E no decorrer da viagem, a viagem também porque era inverno, estava muito tensa, muito frio. Antes deles chegarem em Roma, alguns irmãos lá de Roma ficaram sabendo. E eles começaram agora divulgar as boas novas. Paulo está vindo, Paulo está vindo. Olha que legal, que alegria, que emoção. Nós vamos receber o nosso amigo, o apóstolo Paulo. Muitos não conheciam e queriam conhecer. Paulo já estava famoso antes de chegar em Roma. E quando Paulo já estava vindo, o navio dele estava vindo, os irmãos ficaram muito afoitos agora. Ah, nós vamos receber o apóstolo Paulo. Paulo desceu do barco, ele estava algemado. Ele estava tão abatido. Nossa, e agora? O que vai ser de mim? Né? Começou a pensar. Mas de longe, assim, as pessoas olhavam ele com desprezo, porque ele não estava assim bem vestido, igual ele estava na presença de Félix agora, né? Estava algemado como se fosse um prisioneiro qualquer. Então as pessoas olhavam ele com desprezo. Isso daí abateu muito o apóstolo. Mas de repente, alguém estava avistando de longe e gritou: "O apóstolo Paulo!" E daí muitos irmãos correram, abraçaram. Ai, que saudade, irmão. Nossa, queria tanto lhe conhecer. Isso daí foi um ânimo para o apóstolo. Ele ficou tão feliz, mas não para por aí. O governo agora permitiu que Paulo, ele não ia ficar na prisão, mas ele ia alugar uma casa e ele ia agora ficar preso na casa dele, tá? Mas ele não ia ficar mais na cadeia. Então você pode fazer uma algeminha de papel. Ele ia ficar agora guardado por um centurião. Sempre ia ter um centurião ao lado dele. Onde ele ia, onde Paulo ia, o centurião ia. Então ficava bem na cola dele, tá? Isso daí para Paulo foi bom, porque quando tinha troca de guarda, Paulo aproveitava para falar o evangelho. Então, nessa época, muitos soldados se converteram também. Olha que maravilha. Paulo não perdeu um momento sequer. Cada soldado que vinha, ele falava do amor de Jesus, falava da conversão dele, né? Porque a nossa vida, quando Jesus entra no nosso coração, a gente não é mais o mesmo. Nós somos transformados. E Paulo já sentiu essa transformação. E ele podia agora visitar os amigos. Ele podia receber visita. Um dia, essa história é linda, tá? Um dia chegou um rapaz muito triste na casa de Paulo. Foi conversar com ele. E esse rapaz se chamava Onésimo. Você pode pegar agora um boneco e pode mostrar representando Onésimo. Esse Onésimo, ele fez uma coisa muito errada. Olha só, ele roubou seu patrão, fugiu para Roma, acabou a comida e agora ele estava na rua, não tinha o que fazer. Ele era desonesto, mentiroso, né? E ele encontrou com Paulo. E Paulo se compadeceu dele. Paulo recebeu com tanto carinho, tanta bondade, falou do amor de Jesus e ele começou a pensar: esse homem ele é diferente, porque até então todos que eu convivi me batiam, me xingavam. Ele não me bateu, não me xingou, ele é bondoso comigo. E Paulo aproveitou o momento agora para falar de Jesus. E ele falou: Nésimo, eu já fui igual a você. Eu já fui uma pessoa muito má, mas Cristo me transformou, tá? Eu persegui os cristãos. Paulo contou toda a trajetória dele. Mas aí, quando eu encontrei Jesus, quando eu tive um encontro pessoal com o meu Salvador, a minha vida mudou totalmente. Não foi mais o mesmo, tá? E cabe a você também, conheça o Salvador, porque ele vai te transformar. Depois de uma longa conversa com o apóstolo Paulo, Onésimo fez uma oração muito linda. Eu vou ler aqui a oração que está na lição. Senhor Jesus, o meu coração é muito mau. Eu roubei meu patrão, eu menti, fui egoísta, fui desonesto e estou muito triste por ter feito essas coisas. Por favor, me perdoe. Eu não quero ser mais, não quero mais pecar. Depois dessa oração, Onésimo sentiu perdão de seus pecados.
Ele sentiu que Jesus tinha o transformado. Ele agora era outra pessoa. Ele foi agora honesto, bondoso, tratou as pessoas com bondade, porque Jesus já estava morando no coração dele. Então Cristo transformou o coração dele. Mas agora Onésimo tinha uma missão. Sabe qual que é? Agora ele tinha que voltar ao seu patrão, confessar o seu pecado e pedir perdão. Que tarefa difícil, né? Porque quando Jesus perdoa, nós ficamos limpos. Mas a gente agora tem que arcar com as consequências que nós causamos, tá? Igual Davi. Davi, ele pecou, mas ele teve que pagar as consequências do seu pecado, né? Perdoar é muito importante a gente pedir perdão. Mas a consequência, por mais que doa, a gente precisa ser honesto. E sabe o que aconteceu? Paulo e Onésimo agora eram como pais e filhos. Eles criaram um laço incrível, tá? E agora Onésimo teve que voltar para o seu patrão. Mas Paulo fez uma carta bem bonita, tá? E entregou Onésimo. Entregue para o seu patrão. Olha que história interessante. Ele viajou, tá? Por um tempo. E quando chegou lá, ele chegou todo envergonhado. Eu imagino que ele falou: Senhor, me perdoa, por favor, eu pequei, tá? Agora, nós vamos ler, eu vou ler para vocês o que está escrito na carta, o que Paulo falou. E olha que história interessante. Caro Filemon, estou enviando Onésimo, meu filho, para você. No passado, ele não agiu corretamente, mas agora ele tem sido muito bom para mim e será igualmente para você. Por favor, trate-o gentilmente como um irmão, assim como você me trataria. Qualquer dinheiro que ele tenha roubado, eu pagarei. De seu amigo Paulo. Sabe por quê que Paulo escreveu aquela carta para Filemon? Porque Paulo pregou para Filemon. Ou seja, Paulo já sabia da situação. Então, quando Filemon pegou aquela carta, ele ficou muito feliz em saber que agora aquele que era seu escravo, ele aceitou Jesus. Eu imagino que na hora os dois se abraçaram, né? E daí ele pensou: Onésimo, você não é mais meu escravo, agora você é meu irmão. Tá? Por quê? Porque coisas lindas acontecem quando Jesus entra no nosso coração, tá? Onésimo já tinha encontrado Jesus, Filemão tinha encontrado Jesus, Paulo também. Então, Filemão agora era um cristão. Imagina se Filemão não fosse convertido. Eu acho que quando ele visse de longe o seu escravo Onésimo, ele, ó, daria uma bela surra, né? Mas agora ele estava transformado. Então, como ele tinha se convertido e tinha que agora confessar o seu pecado, o Senhor já preparou o coração de Filemon, tá? O que nós aprendemos com isso? Que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, muita coisa muda. Se você sabe que você não tem um coração bondoso, você não é gentil, peça a Deus que Ele te dá. Onésimo orou com tanta fé que aos poucos Jesus foi transformando o coração dele. Se você tem alguma coisa, algum pecado, que você não consegue tirar esse pecado, ore ao Senhor, Ele pode transformar o seu coração como transformou o coração de Onésimo, de Filemão. E essa história vem para que a gente possa aprender que o Senhor Jesus, Ele tem poder para transformar você. Se você acha que você está longe de Jesus, ora a Ele e fala: Senhor, eu sou uma pessoa assim, eu faço isso, eu gosto daquilo, tira isso do meu coração. Senhor Jesus vai tirar o seu coração e vai te dar outro através da sua oração fervorosa. Então, essa é a lição que nós aprendemos e que temos que levar para a nossa vida, porque nós precisamos representar Jesus. Você tem que mostrar às pessoas que Jesus entrou no seu coração e que você agora foi transformado. Você é transformado para transformar outras pessoas, outras crianças, outros professores, tá? Você agora é luz. Então, isso que aconteceu.
Onésimo, ele foi transformado. E o Senhor encaminhou tudo certo, né? Enviou ele a Paulo, e Paulo já tinha pregado para o patrão dele, né? Que coisa linda que acontece quando a gente se entrega ao Salvador. Para o aplicando, nós vamos fazer uma dinâmica bem legal com as crianças. Antes, você cole ou fixe em algum lugar as tábuas da lei, tá? Aquela lei eu fiz de papelão e escrevi, né, certinho, como fala o mandamento, de forma bem resumida. E coloquei na parede. Então você vai colocar com antecedência, tá? E vai dizer assim, crianças, você sabia que a história de Onésimo é igual à nossa? Porque Onésimo errou, ele pecou, ele mentiu, ele roubou seu senhor. E Paulo escreveu uma carta. E na carta dizia assim: não castigue Onésimo, eu vou pagar a sua dívida. Na palavra de Deus diz que é, pecado é a transgressão da lei de Deus, tá? Então nós estamos com dívida com Deus porque nós pecamos, tá? E nós precisamos pagar essa dívida. Na página 86 do manual tem uns cartõezinhos. Você vai recortar e entregar a cada criança já com o seu nome, tá? Está escrito assim, ó, na carta. Vou mostrar aqui para vocês. Carta de cobrança. Atenção, consta no registros do céu que Pedrinho, né, transgrediu a lei de Deus e por isso está em dívida com o Criador. O pagamento exigido pela lei é a vida do transgressor. Todos os pecadores terão que fazer esse acerto de contas, tá? E você lê, você chama ele de frente à lei. Aí daí você explica. Agora Jesus é um mediador. Você fica no meio para mostrar que mediador é aquele que fica no meio. A criança, você e a lei, tá? Agora Jesus se coloca na sua frente e fala a Papai do Céu. Papai do Céu, eu vou pagar o pecado do Pedrinho. Perdoa os pecados dele. O Senhor vai cobrar de mim. E daí, Papai do Céu fica muito feliz. Ele fala: é lógico que eu aceito, tá? Só que você, Pedrinho, eu preciso aceitar agora o sacrifício de Jesus, tá? Então você vai fazer isso com todas as crianças. Se tiver muito, pega 2 ou 3 crianças, tá? Mas o interessante é que todas participem. Você vai entregar para todas e vai chamar elas ali de frente à lei. Fala: ó, Jesus se colocou na sua frente agora para poder, né, dizer agora para o Papai do Céu: olha, eu morri, tá aqui as marcas, eu morri por... Você vai citar o nome da criança. Ana, Paulo, Pedro, tá? Aceita o meu sacrifício. Ele vai ficar muito feliz. Você vai dar um abraço na criança e dizer: olha aqui, ó, o seu pecado foi pago lá na cruz. Para o Contando aos Outros, você vai na página 87 do seu manual e aqui tem umas atividades, tá? Para cada aluno, você vai dar 2 bonequinhos, tá? E vai colocar no palito assim, ó. E o versinho atrás, tá? Enquanto eles estão pintando, decorando, cortando, você vai agora relembrar, né, com amor e carinho a história de Onésimo. Olha, lembra como Deus foi tão maravilhoso, né? Ele perdoou os pecados de Onésimo e ele também pode perdoar o seu. Só que a gente tem que perdoar o pecado, também o pecado do amiguinho, tá? Perdoar uns aos outros. Olha aqui, ó. Aqui são 2 menininhas, tá? Mas dá pra fazer menininho. Quando você for recortar, se for pra menino, é só cortar o cabelinho aqui, que ele vai ficar assim, tá? É o mesmo boneco aqui, ó. Só que eu tirei o cabelinho, daí ele ficou assim, tá? O outro a mesma coisa, ó. Você só vai tirar o cabelinho e ele vai virar um menino, tá bom? E eles vão levar para casa e vão poder contar a história. Se os seus alunos são menorzinho, de 4 anos e não sabe cortar, não tem habilidade, você já pode levar pronto. Você também pode colocar em um só. Mas interessante também é que você entregue o verso para a criança,